articulações e tudo, ele disse para o portal do Cláudio Dantas: Flávio não vencerá apenas com o apoio de quem admira Bolsonaro. E cá entre nós, isso é o óbvio, o lulante. É algo que eu venho repetindo aqui desde o começo. Quem acha que vence uma eleição majoritária apertada... Olavo é do Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Bom, por falar em estatais, né? Prejuízo dos Correios triplica e chega a 8 bilhões e meio de reais. Óbvio que recolocar o ladrão de volta à cena do crime, como diria o seu vice, Geraldo Alckmin, só poderia levar a isso. É o responsável pelo mensalão, envolveu o próprio Correio, do Petrolão, com a Petrobras, que quase quebrou de tanta dívida e corrupção, e por aí vai. Então, de novo, não faz sentido o Estado ser empresário. Não faz sentido o Estado explorar petróleo, não faz sentido o Estado distribuir encomendas. A iniciativa privada pode fazer isso de forma muito mais eficiente e sem rombo para o pagador de impostos, que é quem vai ter que arcar com isso na frente. Bom, o governo Bolsonaro, no final da sua gestão, já estava tentando preparar, inclusive, os Correios para venda. O liberal clássico Paulo Guedes sempre defendeu isso, o Adolfo Saxida e vários, né, liberais do governo Bolsonaro, e não conseguiram levar adiante. Agora, com esse nível de sangria, né, a gente pode esperar que os Correios sejam entregues mesmo. Se alguém quiser assumir, já está de bom tamanho. PHL, UPS, alguma empresa privada dessa quiser assumir os Correios, está ótimo, né? Ah, não, mas tem que ter o monopólio estatal para entregar cartas em lugares que não são economicamente viáveis. Em pleno século XXI. Cartas. Bom, óbvio que Lula, em tudo que ele toca, né, ele destrói, apodrece, né, vira bosta, e ele é um estelionatário eleitoral, né? Então ele falou que ia ter chuva de picanha, os pobres iam ter acesso à carne, à picanha, e na prática está aqui o resultado. O preço da carne sobe e atinge recorde histórico. O próprio Flávio Bolsonaro divulgou essa notícia, inclusive citando a fonte, a Revista Oeste. Parabéns, Flávio, né, por confiar em quem faz jornalismo de verdade, porque, infelizmente, tem gente que fala em nome dele e fica fazendo campanha contra a Gazeta do Povo, contra a Revista Oeste, os veículos sérios e independentes. Talvez eles prefiram a Globo, não sei. Além de estatais sangrando, preço da carne subindo, a inflação sendo sentida no mercado, com o poder de compra da moeda se evaporando, né? O que os números oficiais do Pockman não demonstram. Além disso tudo, tem, claro, os casos de corrupção e a página Choquei, que é uma página petista de fofoca, né? Foi pega com a boca na botija, lavando grana de crime organizado, e tá aí, né? O petista, que é dono da página, admite que é muito próximo de quem? Felipe Neto, Janones, que dúvida, né? É óbvio que essa turma toda compõe o verdadeiro gabinete do ódio. Aquele que pertence ao PT, que tem hierarquia, verba pública, até dinheiro do crime, pelo visto, né? E eles acusam os outros do que eles enxergam diante de um espelho. Esse caso, né, dos MCs aí, MC Rian, MC Pose, sei lá, eu nunca tinha ouvido falar desse cara, porque isso não é música, isso não é arte, né? E o próprio dono da página Choquei, são casos escandalosos, né? E mais escandaloso ainda é vir um STJ, que é mais corrupto do que o STF, quem me disse isso foi um advogado amigo meu. Você acha que o STF é ruim, você não conhece o STJ. E resolveram garantir um habeas corpus para os marginais e soltá-los. Felizmente, a Polícia Federal agiu de forma rápida, pedindo mais uma preventiva, e eles continuam presos.
Para desespero do Lula, o seu companheiro da página Choquei segue preso. Lula resolve comprar briga com todo mundo, menos com bandidos, claro, e resolveu ir para cima dos delegados da PF, dizendo que eles não trabalham, né? Generalizando que eles não trabalham. Os delegados rebateram a crítica, né, de que eles fingem que trabalham, dizendo que não há base para uma generalização dessas, né, e cobrando, inclusive, foco do governo em ações concretas no combate ao crime organizado, coisa que eles vão ter que esperar sentados, de preferência deitados. Porque o Lula é aquele que acha que traficante é vítima de usuário, que o bandido rouba porque quer uma cervejinha, que mantém diálogos cabulosos com o crime organizado, segundo um membro do próprio PCC, numa conversa vazada, e que consegue subir morro dominado pelo crime organizado usando o boné do CPX sem escolta policial, né? Mas, se ele foi para cima dos delegados da Polícia Federal, não são todos que ele condena. Aquele que agia como araponga ilegal nos Estados Unidos, monitorando gente de direita, né, que provavelmente foi quem adulterou, falsificou a entrada do Felipe Martins no sistema imigratório americano, aí sim, viu, Lula, ferindo a soberania de uma nação, esse merece o elogio do Lula, assim como o próprio diretor-geral da Polícia Federal, o petista Andrei Rodrigues, que se prestou a esse papelão de vassalo. Andrei, parabéns pela sua posição com relação ao delegado americano, colocando a reciprocidade, ou seja, o que eles fizeram conosco, a gente vai fazer com eles, esperando que eles estejam dispostos a voltar a conversar e as coisas voltar à normalidade. Parabéns. Obrigado, presidente. Aqui, Andrei, o que você tanto reivindicava. Uma falta com o Trump, que foi o tema da minha coluna da Oeste, essa sexta, né? Meus apoiadores receberam já na quarta-feira cedo, como humilhando a Polícia Federal na imagem do seu diretor-geral, que precisa se mostrar um capacho, um vassalo, alguém subserviente a esse ponto, né? Retaliação, aliás, o Andrei Rodrigues disse o seguinte: não, ele não foi expulso, o Marcelo Ivo, dos Estados Unidos. Eu mandei ele voltar, mas eu vou retaliar os Estados Unidos e tirar as credenciais e expulsar um delegado deles daqui. Aliás, expulsaram 2. Então, além de tudo, falta lógica a essa turma. Agora, essa imagem que vocês acabaram de ver é um retrato perfeito daquilo que o então ministro da Justiça, Flávio Dino, outro que frequenta morro dominado pelo crime organizado sem escolta policial alguma, né, aquilo que ele tinha dito para o Lula. Essa é a sua Polícia Federal. E eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa Polícia Federal, hoje, toda ela, está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. Nós abolimos tentações satânicas de espetacularizações, de abusos, de forças-tarefa ilegais. Tudo isso ficou no passado. Hoje nós temos uma polícia dedicada a você, a sua causa, que obviamente é implantar um regime totalitário comunista como o cubano, o venezuelano no Brasil, que conta com a simpatia do amigo, companheiro de longa jornada, Flávio Dino, que sempre foi comunista. Por fim, para fechar o assunto Lula, né, eles estão tentando emplacar aí essa mudança nas leis trabalhistas, né, o 6x1, o fim do 6x1 e tudo, de maneira bem demagógica em ano eleitoral, né, e o pior é que não faltam idiotas úteis para aplaudir esse troço, porque eles adotam uma visão tacanha, obsoleta, né, com uma premissa marxista ridícula de que o patrão é um explorador do trabalhador e precisa do Estado ou dos sindicatos para protegê-los, né, os trabalhadores. O senador Rogério Marinho, que cuida da campanha do Flávio Bolsonaro, botou os pingos nos is. Em relação especificamente a 6x1, em 2017, por ocasião da tal reforma política, que eu chamo de modernização da legislação trabalhista, que eu fui o relator com muita honra, né?
um dos episódios, ou um dos itens que teve o apoio de todos dos trabalhadores, através dos sindicatos, do governo, do relator, dos empresários, foi a livre negociação entre as partes, ou seja, a prevalência do que era negociado em função do legislado e duas relações exaustivas do que pode e do que não pode ser negociado. Entre eles está lá a jornada de trabalho. Então já existe jornada 6x1, 5x2, 4x3, 3x2, 1x7, você só vai ao trabalho uma vez por semana, fica em casa os outros dias porque faz de maneira remota, e tudo isso foi fruto da mudança na legislação feita em 2017. O que o governo quer agora é tratar os desiguais de forma igual. Funcionários que trabalham na indústria, que trabalham na área de serviço, que trabalham na cooperativa agrícola, que trabalham, por exemplo, na montagem de um show que só acontece uma vez por ano, como o Rock in Rio, ou uma partida de futebol, que trabalham numa lanchonete, é evidente que são relações de trabalho diferentes. O PT nunca conseguiu compreender isso, por isso que teve dificuldades nessa questão dos aplicativos, porque é uma inovação no mercado de trabalho que não tinha 8 anos atrás, 6 anos atrás. Daqui a pouco a gente vai enfrentar inteligência artificial. Então o excesso de regulação, o excesso de norma, de burocracia, é justamente o contrário do que acontece nos países dinâmicos. Nós só vamos poder nos posicionar a respeito do assunto, como partido, na hora em que a comissão especial que está sendo montada na Câmara dos Deputados apresentar o projeto que será votado. Por enquanto, nós estamos... Ou seja, flexibilidade no mercado de trabalho. Permitir que o trabalhador e o chefe negociem sem essa visão paternalista ridícula do Estado. É como funciona, por exemplo, nos Estados Unidos, onde os trabalhadores recebem, em média, 5, 6 vezes mais do que os trabalhadores brasileiros. Sem 13º, 14º, férias remuneradas, sem vale alimentação, vale refeição, vale transporte, sem nada disso. Mas esse pessoal não acredita em liberdade e acha que o patrão é o problema, né? Veja como a esquerda fala com desprezo dos ricos, menos os Soros, né? Os milionários. Aliás, não só a esquerda. Tem uma turma da direita que também fala isso, né? Andou criando problema com o Marcelo de Carvalho, que era sócio da Rede TV, vamos falar disso, né? O Marcelo de Carvalho, inclusive, escreveu um post defendendo a flexibilização do mercado de trabalho. Está certíssimo. Certíssimo. Mas aí tem gente que fala milionário, como se isso fosse algo depreciativo. Como é que pode gente que se diz de direita tratar como depreciativo você ter dinheiro? O Luciano Hang, empreendedores. Aqui nos Estados Unidos eles são tratados como heróis pela direita. Com toda razão, né? São aqueles que criam riqueza e emprego. Aliás, o Luciano Hang paga 4,5 bilhões de reais de imposto por ano. Mas tem gente que prefere criticá-lo e defender, sei lá, comunistas. Com certeza não são de direita. Bom, se esse país te assusta, vindo com essas reformas que vão à contramão do que precisamos, à contramão do que existe nos países desenvolvidos, se isso te assusta, é sinal que você não é alguém alienado. Parabéns. Mas você tem que se preparar e proteger a sua grana. Então, eu recomendo a Fair USA, sua consultoria de câmbio. O Góes tem 30 anos de experiência nesse mercado. Tem os dados aqui embaixo na descrição do vídeo para você entrar em contato com ele, ou vai lá na bossconsta.com, na ala de serviços também tem uma caixinha lá da Fair que você manda mensagem que a equipe vai te responder. Pois bem, vamos lá. Vamos falar um pouco do Flávio e da sua campanha. O mesmo Rogério Marinho, que é quem cuida, repito, da campanha do Flávio, né, nas articulações e tudo, ele disse para o portal do Cláudio Dantas: Flávio não vencerá apenas com o apoio de quem admira Bolsonaro. E cá entre nós, isso é o óbvio ululante. É algo que eu venho repetindo aqui desde o começo. Quem acha que vence uma eleição majoritária apertada, com Lula do outro lado, com a máquina na mão, com a demagogia a todo vapor, com o TSE, STF, grana provavelmente de fora, do Foro de São Paulo,
Quem acha que vence isso? Primeiro, no primeiro turno, como eu vejo vários sonhando com isso. Se não fossem os traidores, o Zema, ele ganhava no primeiro turno. Não sei nem o que responder, mas enfim. Aliás, o próprio Jair Bolsonaro disse, é bom que no primeiro turno tenha mais gente de direita, como no Chile, onde o Castro ganhou no segundo turno e no primeiro turno todos batiam no candidato comunista. Mas explicar isso para a turma mais emocionada é difícil. Enfim, quem acha que ganha do Lula com bolha de rede social, com seguidores fanáticos que idolatram um político e demonizam todos os outros, encarados como inimigos, que enxergam traidores por toda parte, quem acha que se ganha uma eleição assim, mas não entendeu absolutamente nada de política. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.